Éder Luiz, meu grande amigo, mestre Éder Luiz, é com você. Éder vai estar demonstrando uma aula, um workshop de XML, External Entity Attack. Divirtam-se. Obrigado, Éder, mais uma vez. Fala, galera, tudo bem? Do Cybersecurity Summit Brasil 2020. Meu nome é Éder, é um prazer estar de volta ao Cybersecurity Summit. E hoje nós vamos falar uma coisa bastante interessante, né? Que está na moda aí da WASP Top 10. Então, nós vamos vou demonstrar para vocês o que é um XML External Entity, que a gente pode fazer um ataque em aplicação web usando injeção de XML. Então, é bastante conhecido no mundo cibernético essa maneira de fazer um ataque. Eu vou passar para vocês alguma teoria para a gente entender o conceito de XXE, e eu vou fazer uma demonstração numa aplicação real, só para finalizar a nossa apresentação, para ficar tudo certinho. Então, agradecer a equipe aí do Cybersecurity Summit por mais esse ano. Então, vamos lá. Então, o que é o XXE, né? Por que nós estamos falando do XXE hoje, né? No Cybersecurity Summit Brasil. Então, vamos lá. Então, nada mais é que um ataque de injeção que usa XML, né? E se o dono do site não tratar o que tipo de XML que ele aceita, nós conseguimos inserir uma entidade externa XML maliciosa. Mas quando é que se usa XML? Quando eu tenho duas tecnologias diferentes tentando comunicar entre si, e elas precisam de um meio comum. E esse meio comum é o XML. Então, duas tecnologias diferentes conversando por meio de XML. E aí você tem que ter um parser para poder interpretar esse XML. E aí que a gente faz o ataque, né? Então, nós vamos demonstrar isso de maneira mais interessante. Então, nada mais é que uma injeção de XML maliciosa, desde que a aplicação do cara aceite uma entidade externa. Vamos lá, então. Então, por que nós estamos vendo o XXE? Como eu expliquei. Então, veja que ele é o ASP Top 4, né, dos Top 10. Então, ele é uma coisa nova que surgiu de 2017 para cá, né? Ele vem crescendo pelo alto uso de XML. Então, nós estamos posicionados no Top 4. Não deixa de ser o 1, que é uma injeção, mas foi criado um específico para ele, de XXE, de tão importância que ele vem ganhando no cenário. Então, qual é o impacto disso, né? Então, a exploração, né? Você pode explorar injetando um XML, né? E há muito problema, porque existem ferramentas de SAST e DAST que podem detectar e tentar coibir, né? Então, a detectabilidade dele, as empresas conseguem detectar, assim, de uma maneira efetiva. Mas o impacto é drástico se eu consigo penetrar na aplicação, né? Conseguir injetar uma entidade externa por meio de XML. Então, veja que é relativamente fácil de fazer, né? Se ele não estiver tratando o que ele está recebendo de XML, passa a ser de nível alto e eu consigo comprometer facilmente aqui, segundo a WASP, ok? Referência aí. Então, o que é, né? Então, é muitas lá, ó, configuração pobre, né? Um processador de XML que não trata suas entradas, não sanitiza suas entradas, né? Pode aceitar qualquer tipo de XML, e com isso eu consigo fazer várias técnicas de ataque. Eu consigo, desde ler arquivo, fazer uma execução remota de código ou fazer um ataque de negação de serviço. Então, nada mais é uma aplicação diretamente aceita um XML de fontes não confiáveis, né? Então, ele recebe o XML, ele processa esse XML, né, tranquilo, e aí você consegue jogar. O processador XML, que vai processar todo esse código XML, ele é feito por meio do DTD,
que é o Document Type Definition. Então, ele que vai dizer qual é o padrão de XML que eu aceito, qual é a estrutura, qual é o formato dessa minha aplicação, falando com o DTD que vai dizer qual é o protocolo que ele vai usar. Ó, eu aceito XML desse aspecto, desse tipo, contendo esses campos. Então, o DTD que faz esse parser todo do XML. Então, vamos lá. Então, falando mais um pouco do DTD. Então, o DTD é o responsável, né, como eu falei, para definir aquela estrutura, todos os atributos que ele vai aceitar de um XML de uma aplicação para outra. E aí, como foi dito, ele é o responsável por trocar dados entre duas tecnologias diferentes. Né? Então, é bem interessante aí. Então, as aplicações utilizam o DTD justamente para estruturar os seus dados. A maneira que eu aceito os meus dados, tanto o sainte como o entrante na minha aplicação. Então, quais os tipos que um atacante mal intencionado pode executar? Né? Então, se o DTD estiver processando todos os dados sem sanitizá-los, eu consigo criar uma entidade externa, aqui nesse caso chamada XXE, que vai conseguir ler um arquivo de dentro do servidor. Por meio da aplicação, ler um arquivo dentro do servidor. Como eu posso fazer um ataque de server-side request forgery? Eu posso fazer com que eu crie uma entidade externa e ele aponte para um outro website que esteja vulnerável na empresa, na mesma infraestrutura, ou até mesmo outra. Então, por meio dessa aplicação, eu consigo ler outro fazendo server-side request forgery. E eu posso fazer um tipo também, blind XXE, que é o que não interage com mensagens de erro. Então, eu consigo fazer com que eu possa ler arquivos também de uma forma de blind. Quando que eu uso uma ou outra? Depende, você faz o teste com uma e vê se você vai conseguir interagir com a aplicação. Aí, se não conseguir, é a maneira de fazer com blind às cegas mesmo e tentar ver se cola, né? Que nada mais é que eu estou fazendo um include aqui, que é um mesclador, né, de tags do XML para tentar fazer o comprometimento. Então, vamos lá. Então, para entender o ataque que a gente vai fazer no dia de hoje, no Cyber Security Summit 2020. Então, nada mais é que um hacker identifica a aplicação rodando. O que é identificar a aplicação? É verificar se essa aplicação roda XML. Para executar o ataque de XXE, eu preciso detectar se está rodando um XML. Então, nada mais nada menos, eu injeto um XML básico para ver se a aplicação realmente está rodando. Uso um proxy de e-mail, um burp switch, para ver se a aplicação está rodando perfeitamente sem problema. Detectado que ela está trabalhando, eu tenho que criar uma entidade externa para ver se o DTD, o Document Type Declaration, consegue interpretar esse meu XML com uma entidade externa maliciosa. Então, eu crio uma entidade externa, mando para a aplicação, e se o DTD processar, ele vai executar o que eu quero, que é, na verdade, ler, por exemplo, os arquivos internos do servidor, de usuários do servidor. Então, o arquivo etc PSWD, ok? Então, nada mais é que isso. Detecta se a aplicação tem XML, cria uma entidade externa, injeta e vê se ela vai engolir. Se engoliu, eu aperfeiçoo o meu ataque e consigo ler arquivos internos de dentro do servidor. Então, esse é o cenário que eu reservei para a gente hoje, né? Para nossa brincadeira. Então, vamos lá. Eu vou fazer a prática disso aqui para demonstrar, mas a gente vai entender um pouco a teoria, ok? Então, olha só. Nós temos aqui um formulário, né? Segundo a metodologia, esse formulário,
o hacker vai ter que detectar, o hacker vai analisar o formulário e vai tentar detectar se esse formulário está trabalhando com XML, certo? Ao detectar o XML por trás desse formulário, o hacker vai fazer o quê? Ele verifica que quando ele dá um create count nesse formulário, esse formulário vai mandar para um process PHP. Opa! O process PHP nada mais é, nada menos é que o DTD, né? Então, esse process PHP que vai conter o DTD. Então, eu vou criar uma entidade externa aqui, né? Chamada XXE, de objeto document type header, para tentar ler o PSWD. E vou injetar isso aqui no formulário, essa entidade externa, para dentro e clicar no Create Count. Esse cara aqui vai processar. Se der tudo certo, se ele aceitar qualquer tipo de entidade externa, eu vou conseguir ter o resultado no meu navegador do PSWD da máquina. Então, é essa brincadeira que a gente está levando. É criar uma situação, um XML, que é capaz de ser processado pelo DTD, que é o cara que define a estrutura, todo o comportamento que o XML deve ter. Ok? Então, vamos lá. Olhando a estrutura, isso aqui é o formulário. Então, esse formulário aqui, que nós estamos vendo, nada mais é que o código está aqui. Então, olhando o código, só para vocês entenderem o que tem por trás desse formulário, eu consigo verificar, então, a abertura de XML, aqui de HTML, e aí tem uma função XML, olha só. Então, os campos, nome, telefone, e-mail e senha, estão representados na forma de XML. Então, assim, essa função, ela está esperando que o usuário entre dados e esses dados vão trafegar na forma de XML. Quando esses dados forem entrados por um usuário qualquer, ele vai remeter por um método POST, né, para o process PHP, para o DTD. Falar, ô DTD, tá aqui o XML que o usuário entrou, com seu nome, com seu e-mail, processa aí para mim, alimenta o banco de dados, faz o que você quiser, vai montar planilha, eu não sei, não me interessa o que a aplicação vai fazer com esses dados. O que me interessa é que essa aplicação, que esse formulário está rodando XML. Rodando XML, pode ser possível nós fazermos um ataque de XXE. Né? Então, isso é muito interessante aí para brincadeira, tá ok? Então, primeira parte conquistada. Descobrir se uma aplicação está rodando HTML e XML. PHP com XML, tanto faz. Aqui está uma mistura, né? Nós temos HTML, nós temos scripts, nós temos XML e nós temos método POST passando por PHP lá. Então, vamos lá. E aí, vamos dar uma olhada no DTD. Então, o Process PHP nada mais é que um PHP que vai processar esses XMLs entrados do formulário. Então, olha só que coisa interessante. Ele inicia o PHP e dizendo que, olha aqui, ó, ele está invocando o PHP, dizendo que ele permite ler dados de qualquer lugar. Isso aqui é um fator crítico. Isso aqui foi a besteira que o programador cometeu. Então, ele não está sanitizando de que dado que ele quer ler, que tipo de que domínio vai vir. Então, ele simplesmente definiu que ele pode ler, pelo PHP Input, qualquer tipo de dados que forem passados para ele. Interessante. Ok? Aqui ele está criando um objeto, né? Então, um DOM, do tipo DOM, e ele consegue ler o XML file, né? Passando, que ele está criando um DTD, tá bom, pessoal? Então, ele criou um objeto e ele consegue ler o conteúdo do XML e processar
tudo que for passado para ele como parâmetro. Quais são esses parâmetros desse objeto? O nome, o telefone, o e-mail, a senha. Então, essa é a estrutura desse objetozinho aqui, que nada mais é, nada menos é, que os campos do formulário. Aqui, ó. Os campozinhos do formulário estão passando aqui para ele e armazenando como passagem de parâmetro as variáveis do formulário direto para o processador DTD. Olha a palavra perigosa, direto. Em momento algum, ele sanitizou o conteúdo desse formulário. Ele simplesmente está lendo essas variáveis aqui, e-mail, tel, name, password, ok? Direto e jogando para as variáveis do objeto que vai processar para o DTD. Então, tá aqui a besteira, né? Leu as variáveis do formulário, jogou direto para o processador DTD. E o processador vai processar. E esse processador só vai fazer a seguinte coisa. Desculpe, né? Este e-mail já está registrado no Lab Pentest Brasil aí, né? Então, se a gente parar para pensar aqui, é um formulário bem simples e é um processador DTD bem simples que eu criei apenas para apresentação. Se nós olharmos aqui, a única variável que está tendo resultado é e-mail. Você está vendo que as outras variáveis aqui, os outros campos do processador DTD, simplesmente eu recebi e está guardado. A única que eu processei como forma de resultado foi e-mail. Então, temos que guardar isso. Interessante, né? A única interessante ali que é a de e-mail, ok? Então, é interessante ali para a gente verificar essa situação. Então, isso é um ponto crucial. E aí, como que vai fazer essa demonstração prática? Então, nós estamos aqui, como se hacker fosse, vamos olhar um formulário, vamos analisar se ele tem XML, detectando se ele tem XML, vamos criar uma entidade externa XXE, jogar para esse processador e ver se esse processador vai executar o que a gente quer. Para isso, eu vou precisar do quê? De um proxy de e-mail, de um burp switch no meio do caminho, né? Para que nós possamos, verificar o conteúdo do formulário, né? E assim vai. Mas é interessante, tem várias coisas bacanas para fazer. Então, a nossa brincadeira aqui de hoje, bem rápida, na nossa apresentação aqui no Cybersecurity Summit de hoje, é demonstrar um ataque simples de XXE de maneira bem rápida, bem simples, e a gente vai cumprir o objetivo aqui tranquilo. Então, vamos lá. Antes da gente fazer a apresentação, vamos fazer a apresentação, né, direto aqui, Practical Demonstration. Então, depois eu coloco ali o... Então, é o seguinte, nós temos aqui, ó, tá aqui, eu estou acessando um server aqui, numa VPN, eu conectei num laboratório de pentest, e eu tenho uma aplicação rodando aqui, linda e maravilhosa. Então, tá aqui o nosso formulário. Então, a primeira coisa que eu poderia fazer é testar esse formulário, perfeito? Então, eu poderia colocar aqui, ó, header, qualquer telefone aqui, um e-mail, header@secforus.com.br, uma senha qualquer, ok? Aceito e eu vou dar o create account. Olha lá o que aconteceu. Sorry, né? Olha só que coisa interessante. Esse e-mail já existe, ok? Então, se nós olharmos aí, esse e-mail já existe. Perfeito. Então, tá interessante aqui a aplicação do cidadão. Eu poderia ver o código-fonte da página, né? Então, também uma forma, olhando o código-fonte, coisas interessantes aparecem. Essa aplicação está trabalhando com XML, né? Aquilo que eu mostrei no slide, né? Então, olha aqui, ó, mandando o método post para quem clicar no botão do formulário, mandando para o Proxies PHP.
Então, é interessante, né? Então, nós detectamos que tem um XML e que ele está mandando para um processador esse XML. Bom, primeira parte do ataque ticado. Detectamos que tem XML na aplicação. Nós também testamos a aplicação aqui, né, em busca de coisa interessante. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou simplesmente levantar um burp switch, um proxy de e-mail, ok? Então, eu estou com um proxy de e-mail aqui na minha máquina, rodando, ok? Está em modo de interceptação, está on. E eu vou aqui no navegador e vou falar para o navegador mandar para o burp switch. Então, nós vamos mandar todas as requisições que saírem daqui, vão para o burp switch primeiro, antes de ir para o server, né? O 92.68.10.123. Então, eu vou conseguir interceptar o código aqui dentro dessa brincadeira aqui, ok? Então, vamos ver aqui, vamos lá. Header, qualquer telefone aqui, e-mail, header@secforus.com.br, uma senha qualquer, agree, e vou clicar no Create Account. Não aconteceu nada? Opa, peraí, o processador lá não processou. Por quê? Porque nós mandamos por burp switch, pessoal. Né? Então, tá aí, ó, nós mandamos a requisição por burp switch. Eu vou pegar e vou... Veja que eu estou vendo toda a requisição aqui, ó, Process PHP, o conteúdo do XML que está indo para o Process PHP, para o processador. Então, eu venho aqui, ó, e vou mandar para o repetidor do burp switch, ok? Então, eu mandei para o repetidor e vou analisar se a aplicação está funcionando pelo repetidor. Ó, perfeito. No que eu cliquei em send aqui, ó, respondeu aqui, ó. Se eu trocar aqui, ó, Ederzão, Sec4us, clicar no send, olha lá, trocou para Ederzão. Então, eu estou conseguindo estar no meio do caminho entre o meu navegador e o alvo onde está hospedado o sistema, e eu estou brincando com o proxy de e-mail, verificando, antes de eu enviar, aqui é o servidor lá dele executando, e aqui sou eu adulterando. Bom, se eu consigo manipular aqui o conteúdo que eu quero do e-mail, por que eu não crio uma entidade externa, né? Aí que está a brincadeira. Então, segundo os nossos slides lá, existe uma maneira de criar uma entidade externa, né? Que nós vimos lá essa brincadeira. Então, vamos colocar aqui, ó, doctype, ok? Vai ser do tipo header, que a gente fez essa brincadeira lá. Então, doctype do tipo header, ok? E aí, a entidade externa, entity, vai se chamar XXE, do tipo system, e eu vou ler, file, o etc, swd da máquina. Então, olha só que coisa interessante. Aí eu fecho a brincadeira. Então, eu criei o objeto do tipo header, do document type header, ok? Criei a entidade maliciosa, chamada XXE, lendo o arquivo, e agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fechar essa brincadeira e o doctype ali, né? Vamos ver se eu não digitei nada errado, qualquer coisa eu copio de volta ali. Então, eu criei o doctype header, fechei agora a brincadeira e vamos ver se vai funcionar. Se eu não digitei certo aqui a brincadeira. Então, vamos lá, vamos dar um send. Ó, não foi, alguma coisa eu errei. Eu já deixei aqui copiado certinho aqui, para quem sabe faz ao vivo, né? Sempre, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, como eu sempre brinco com a galera. Então, eu vou pegar aqui e vou copiar o meu pronto aqui e vou dar o send. Eita, quem sabe faz ao vivo sempre dá problema, né? Então, tá aí a brincadeira.
meu document type, XXE, não está executando a brincadeira. Vamos trocar aqui. Ah, perfeito. Por que não executou? Porque eu estou executando a entidade externa, só que eu tenho que... O que o processador processa? O e-mail. Então, eu tenho que falar para ele que ele tem que, XXE, é o nome da entidade externa que ele vai processar. Então, é no e-mail que dá o resultado que eu vi que aparece aqui, Então, se tudo correr bem, a gente vai mandar... Olha só que coisa linda. Então, olha aqui a brincadeira. Então, eu consegui criar uma entidade externa chamada XXE que lê o meu XXE. E o que acontece? Como ele processa bem no campo e-mail, eu falei para o que ele aqui, então, processe essa minha entidade XXE. Como ele não sanitizou os campos da aplicação e passou direto para o processador, eu criei a entidade externa que eu quis e corri para o braço, né? Foi perfeito. Então, aqui, pessoal, eu posso ler agora qualquer... Então, eu estou lendo arquivos. Veja que coisa interessante. Eu li aqui, por exemplo, o usuário, né? Máquina 123, aí tem um usuário aí, né? Não sei se vocês estão conseguindo... Olha lá, um usuário chamado Mac 123, ok? Então, eu tenho essa possibilidade. Eu consigo ler qualquer tipo de arquivo, Éder? Qualquer tipo de arquivo. Por exemplo, vamos ler o hosts da máquina aqui, Opa, acabei dando enter. Né? Então, olha só. Olha o arquivo hosts de lá dentro do servidor. Que coisa interessante. Eu posso ver o hostname. Então, eu estou lendo arquivos de dentro do servidor, né? Então, é hostname. Consigo ler, olha lá, o nome do hostname é Mac 123. Então, eu consigo ler, e aí a criatividade é para você fazer o que você quiser, né? Não é o objetivo do assunto aqui comprometer a máquina, pegar o shell dela, então fica a dica para como você vai pegar essa máquina no laboratório de pentest, ok? E sabendo que você pode ler arquivos, certo? Então, você pode ler arquivos da máquina. Sabendo ler arquivos, como que eu faço para comprometê-la, né? Aguarde cenas dos próximos capítulos, como a gente brinca. Mas, se você olhar aqui, nessa aplicação, aqui, ela tem um robots.txt. A gente não escaneou, a gente não rodou um nicto nela. Só vou mostrar aqui uma brincadeirinha, né? Ela tem um robots.txt. Esse robots, ele está dizendo assim, o Google, o Bing, ou seja qual for que seja, eu não quero que você indexe isso aqui. E aí você fala, olha só que coisa interessante. Dentro do home, como que eu vou conseguir acessar o home da máquina para pegar essas credenciais que estão lá, se eu não consigo ter acesso ao home? Claro que você consegue. Você não está fazendo XXE? Então, se você está fazendo XXE, você consegue ter acesso a qualquer arquivo da máquina que você tenha permissão de leitura. Então, se você colocar aqui, olha só que coisa interessante. Será que eu consigo ler esse backup credentials? E olha só que lindo. Eu já sei que existe um usuário Mac 123. Sei que existe essas credenciais do cidadão. É só eu jogar aí num John, num hashcat da vida e quebrar a senha desse hash. Quebrando esse hash, eu vou ter a senha para a máquina 123 e entrar. O que me faltava era conseguir ler um arquivo. Por meio de XXE, nós mostramos que é possível injetar uma entidade externa maliciosa para conseguir ler arquivos internos. Tudo bem? Então, feito isso, agora o céu é o limite. Quebrar a senha, entrar na máquina, tentar escalar privilégio, assim vai. Mas o objetivo de hoje aqui era demonstrar essa situação de como você consegue comprometer uma aplicação
que não cuidou do processamento dos XMLs que ele está recebendo, certo? Então, para terminarmos aqui a nossa grande apresentação, eu vou colocar aqui... E aí, a OASP, ela indica o seguinte, como, né, se prevenir disso aí, né? Então, tratar esses dados, esses XMLs que você está processando, né? Essas variáveis todas, né? Então, uma ferramenta de SAST resolveria seu problema para detectar o XXE também, considerar a utilização de API, né? Em vez de ficar passando XML assim, cru, né, a torto e direito, né? Então, é interessante aí, uma das formas de sanitizar o seu PHP, não deixar que seja executado em entidades externas, é essa cláusula aqui que nós podemos ver, libxml disable entity loader true, e aí você não deixa o cara criar uma entidade externa e processar ela, igual eu fiz. Então, simples diretivas na linguagem que você está programando, tem para Java, tem para PHP, tem para ASP, para não processar essa brincadeira, ok? Então, como conclusão, queria agradecer aí mais um ano aí a Cybersecurity Summit. Esse é um ano atípico, né? Tudo fazemos remoto, online. Então, queria agradecer mais uma vez ao Rafael Naresi lá, que nos convida, né? Que nos presenteia mais uma vez, mesmo que, né, de forma remota, todos assistindo remotamente às apresentações da Cybersecurity Summit. Eu desejo boa sorte a todos. Podem contar conosco. Nós da Sec4Us estamos sempre à disposição. Meus amigos aí pessoais aí que organizam, a galera toda, e queria deixar o meu contato aí, meu LinkedIn, para quem se interessar fazer a única mídia social que eu trabalho, que eu utilizo, né? O pessoal me conhece aí, low profile, mas podem me adicionar aí como um amigo e será um prazer a troca de informações. Tá ok, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus e vamos terminar de assistir as outras apresentações aí.